O professor Luiz, então, é um professor que a gente já trabalha há bastante tempo juntos, tem uma trajetória muito bacana na área de tecnologia, professor universitário, já passou por uma série de grandes empresas, né, e vem num crescente profissional fantástico, levando em conta que, como o mercado de TI é muito aquecido, as oportunidades para quem está bem qualificado surgem de uma maneira, assim, vertiginosa. O professor Luiz é o exemplo disso, é um cara tão preparado, tão atualizado no dia a dia, né? Tanto com o blog dele, com as tendências, com tecnologias. É uma pessoa que entende bem da área de gestão de TI, da área de programação, né? Trabalha com várias linguagens de programação, tem uma didática invejável, né? Antes, quando a gente trabalhava junto, eu tinha um problema sério que era os alunos queriam que ele desse todas as disciplinas da graduação. Mas não pode, né? A gente tem que deixar ele escolher as disciplinas que ele tem mais aderência, né? Mas os alunos faziam baixo-assinado, faziam fila na minha sala para exigir que colocasse o professor a dar todas as disciplinas ali que eles tinham. Então, tamanha é a habilidade que o professor tem aí com os conteúdos e com a parte humana. É difícil encontrar um profissional de TI que tenha boas habilidades tecnológicas e habilidades humanas, né? Então, realmente é o que faz desse profissional aí um diferencial incrível. Aí eu vou deixar que ele mesmo compartilhe com vocês, já que o tempo é pouco, né? Então, sem mais delongas, lhes apresento aí o professor Luiz. Então, meu nome é Luiz, eu agradeço ao professor João pelo convite novamente. Esse ano fazem 10 anos que a gente trabalha juntos de diversas maneiras diferentes, né? Desde cursos, palestras, como colegas de profissão, enfim, uma relação muito, muito bacana aí que tem rendido bons frutos para nós e para os alunos que a gente, né, acaba atingindo aí com as nossas ações. Trouxe um assunto que eu gosto bastante, com duas tecnologias que eu gosto bastante também, eu queria compartilhar um pouco delas com vocês. Vai ser uma meia hora bem intensa, né, com muito conteúdo. No final eu vou passar algumas referências. Eu também vou deixar os meus contatos no final, né, para que vocês possam falar comigo depois, tirar dúvidas, etc. Porque realmente eu vou condensar aqui alguns anos deste assunto, que é mecanismo de busca, né, em 30 minutos. Então, me apresentando um pouco mais formalmente, tá? Eu sou o professor Luiz Duarte, eu trabalho com tecnologia desde 2006, então são 14 anos, né? Esse ano, em fevereiro, faz 14 anos que eu trabalho com TI. Já fui programador durante vários anos, líder técnico, agile coach, tenho alguns livros publicados, já tive mais de uma empresa, fui professor universitário durante vários anos, agora eu estou num hiato, né? Não estou lecionando regularmente agora, é só algum curso ou outro, mas sempre estive envolvido com tecnologia aí nos últimos 14 anos. Tá? É a minha paixão, principalmente a área de programação, e atualmente eu trabalho como coordenador, né, de um time de mobilidade numa multinacional, onde a gente desenvolve soluções de pagamento, né, para grandes empresas aí do varejo. Então, o que eu queria falar hoje para vocês sobre mecanismos de busca, eu quero logo partir para a prática, mas só para a gente conceituar um pouquinho, quando eu falo mecanismos de busca, eu estou falando bem do que vocês imaginam mesmo, né? É Google, Bing, Yahoo, né, e tantos outros que existem por aí. São esses sites, né, que acabam organizando a informação, geralmente da internet, né, mas a gente pode trazer isso também para o ambiente corporativo. Né? Como é que eu crio mecanismos para organizar a informação de uma empresa? Até 2010 eu era só um usuário de mecanismos de busca, assim como provavelmente a maioria de vocês, mas foi a partir desse ano que eu comecei a criar meus próprios mecanismos. Né? Eu criei uma empresa chamada Busca Acelerada, né, que era um buscador de classificados automotivos. Depois eu fui chamado para construir o Buildin, que era um buscador de informações da engenharia civil. Depois eu construí o Só Famosos com outros amigos, que é um buscador de notícias de celebridades. Fui chamado para trabalhar na Fisconet, convidado para construir um buscador de informações do setor contábil também para uma empresa, e acabei fazendo aí vários trabalhos nessa área de mecanismos de busca. Colocar a funcionalidade de busca num sistema já existente, né, é uma maneira bem interessante de organizar a informação de um outro sistema. Então, eu tenho um RP da minha empresa, geralmente os RPs têm buscas bem sofríveis, né, você consegue buscar por um código de alguma coisa, conseguir agregar uma solução de busca, por exemplo, textual, geralmente é um incremento bem interessante para a experiência do usuário do sistema. E também tu pode criar, se quiser, um site de busca, como os que eu citei ali, que eu acabei criando, alguns para mim, outros para outras empresas, que também acaba se tornando bons negócios digitais. E uma coisa que eu queria trazer como adendo é que quando a gente fala de mecanismos de busca, a gente fala muito de estrutura de dados. Então,
Não sei como é que é o nome da disciplina aí na graduação de vocês, né, mas sempre tem uma disciplina de estrutura de dados ou alguma coisa parecida com esse nome, onde a gente vê coisas como listas, árvores, grafos, pilhas, né, e quando a gente fala de mecanismos de busca, quando a gente fala de organizar a informação, a gente está falando sempre de estrutura de dados. O que a gente vai precisar, então? O primeiro passo para montar um mecanismo de busca é ter uma fonte de dados. Essa fonte de dados, ou ela é coletada de maneira automática, como, por exemplo, através de um crawler, né, de um robô, que fica entrando em sites e lendo informações, ou acessando documentos e lendo informações, né, ou de forma manual, né, com o usuário digitando no sistema. Então, eu posso já ter esses dados do sistema corporativo da minha empresa e eu só vou construir um mecanismo de busca em cima deles. O segundo conceito importante, além do robô de busca, é o índice de busca. Quando a gente fala de busca, tem que ter um índice para facilitar o acesso à informação. Imagina se eu tenho uma coleção, uma tabela com 1 milhão de clientes e eu tenho que ficar percorrendo todos os campos de todos esses clientes para encontrar o que eu estou buscando. Não seria performático. Então, todo mecanismo de busca ele tem uma camada muito importante que é o índice, que é uma camada que fica entre o sistema e a informação em si. Então aqui, por exemplo, tem um índice bem clássico, quem já viu o banco de dados vai reconhecer, onde eu tenho um ID, um ID, né, que acaba apontando para um cliente numa tabela. Esse aqui é o que a gente chama de índice direto, é o índice mais clássico que a maioria dos bancos de dados utilizam. Para fazer um mecanismo de busca eficiente, a gente vai ter que criar algo diferente disso aqui. Falando de arquitetura, o que eu vou construir aqui com vocês rapidamente, obviamente eu vou usar alguns exemplos de código prontos, né, para não ter que digitar tudo do zero por causa do tempo, mas eu vou explicar um a um eles. A gente vai ter um banco de dados, certo? Esse banco de dados ele poderia ser alimentado por um robô de busca ou pelo usuário, né, o usuário usando o sistema. Entre esse banco e a minha aplicação de busca, o meu mecanismo de busca, eu vou ter o índice, que eu botei esse ícone de prancheta aqui, né, que é meio que um checklist de informações que ele usa para procurar. Tá? Então essa é a arquitetura do sistema. Para fazer a aplicação, eu vou usar aqui o Node.js. Tá? O Node.js é uma plataforma de programação em cima de JavaScript, né? Então eu uso JavaScript para programar nele. É leve, é multiplataforma, então roda em Windows, Linux, Mac. É bem leve, praticamente qualquer máquina aí com, sei lá, 2010 para cá mais ou menos vai funcionar, né? E é gratuito também, então acaba não tendo nenhum tipo de empecilho para começar a programar em Node. Vocês vão ver que JavaScript também é bem simples de entender, mesmo que vocês não tenham experiência com JavaScript prévia. E para fazer o banco de dados e o índice, eu vou usar o MongoDB, que é um mecanismo de banco de dados não relacional, então ele é ligeiramente diferente do que geralmente a gente está acostumado a utilizar, né? Geralmente a gente utiliza SQL Server, MySQL, Oracle. O MongoDB, ele é de certa forma um concorrente, mas a abordagem dele é diferente, então muitas vezes ele vem como sendo um complemento, né, para as aplicações da empresa de vocês. Então, por exemplo, quem já tem uma aplicação e quer construir um mecanismo de busca com uma funcionalidade adicional, pode usar o MongoDB sem precisar substituir o banco de dados da empresa, tá? Com apenas fazendo a camada de índice da aplicação, montando essa arquitetura aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o que eu vou construir hoje aqui rapidamente é um site de busca em Node, que vai consumir um índice em MongoDB. O meu banco também vai ser MongoDB, mas não precisava, tá? Meu banco poderia ser um MySQL, por exemplo, sem problema nenhum. E aqui, esse lado da esquerda da fonte de dados, que nem mencionei para vocês, eu já vou ter um banco prontinho aqui. Não vou cadastrar manualmente um monte de dados para a gente não perder tempo aqui. Nas referências eu vou mostrar como é que faz um robô de busca. Então, primeiro passo, o MongoDB. Eu vou subir aqui na minha máquina, eu já tenho ele baixado, tá? O MongoDB ele também é gratuito. Vocês baixam ele no site mongodb.com. Isso está nos slides, depois eu boto no final o link para vocês baixarem nos slides também. E ele também funciona em Windows, em Mac, em Linux, tanto faz. Tá? Vocês vão baixar, vão extrair ele numa pasta, e para executar ele, primeiro a gente vai criar uma pastinha aqui para o nosso projeto. Então eu vou aqui em Node Projects, que é uma pasta da minha máquina. Vou criar aqui um buscador Alcides Maia. Dentro dessa pasta buscador Alcides Maia, eu vou criar uma pasta para os nossos dados, vou chamar de data. O MongoDB, ele vai ficar numa pasta
Quando vocês extraírem ele na máquina de vocês, vai ficar numa pastinha aí, por exemplo, no C, né, C dois pontos, vai ficar numa pasta MongoDB alguma coisa, né, com a versão dele logo na sequência. Dentro dessa pasta tem um bin, onde dentro dela eu tenho o executável do MongoDB, né, que é o MongoD. Eu vou subir um servidor, MongoD, passando o caminho onde eu vou salvar meus dados. Então, se atentem mais aqui aos conceitos e não tanto aos comandos, porque eu vou passar bem rapidamente os comandos aqui. Então, Luiz Fernando Duarte, Node Projects, buscador Alcides Maia, Data. Aqui eu subi um banco de dados, uma pasta minha, né, aqui na minha máquina. Eu vou abrir aqui uma ferramenta visual para fazer a gestão do MongoDB. Essa ferramenta é o MongoDB Compass, ela também é gratuita, ela facilita bastante a nossa vida aí usando o banco de dados. É bem parecida com ferramentas que tem para MySQL, né, como por exemplo MySQL Workbench, ou o SQL Server Management Studio, que a gente tem para SQL Server. A gente bota a connection string do nosso banco e manda conectar e ele abre aqui. Vou mandar criar uma base de dados nova, vou chamar de Netflix, tá? Vai ser uma base de filmes. Agora foi. Beleza, criei uma base Netflix. Se eu vier aqui nessa coleção, o MongoDB ele trabalha com coleções. É como se fossem as tabelas, mas ele guarda documentos dentro dele e não linhas e colunas. Então imagina um documento como sendo um documento com campos e valores. É isso que ele guarda. Aqui nessa minha coleção, hoje ela está vazia. Eu posso importar dados. Tá? Eu baixei do site do MongoDB uma base de exemplo de filmes. Por isso que eu botei o nome da base de Netflix. Essa base tem 22 mil filmes, só para a gente ter uma massa de dados aqui. Eu vou pegar aqui, eu tenho ela salva aqui na minha máquina, para a gente ganhar tempo. Eles chamam de Mflix essa base. Então, estou importando ela aqui. Essa base também eu vou deixar para vocês fazerem download depois dela, tá? Pronto, tá aqui, ó. Isso aqui é uma base de dados. O que eu vou ter aqui? Eu tenho o título do filme, o enredo, os diretores, os atores, prêmios que recebeu, o ano de lançamento. Uma base de filmes, tá? Só está em inglês, mas é uma base de filmes, como você deve imaginar aí. Né? Quando eu dava aula na faculdade, eu sempre usava exemplo de programa de videolocadora, né? Hoje em dia a gente tem que usar programa para Netflix, né? Próximo passo é eu simplificar esses dados para que seja possível buscar eles mais facilmente. Porque pensa que eu não posso simplesmente querer que o usuário busque exatamente do jeito que está escrito na minha base, né? Ou na mesma ordem que as coisas aparecem. Imagina que eu tenho um filme lá que é que o nome do filme é muito grande e complexo. A pessoa não tem que digitar todo o nome do filme. Se ela souber um pedaço do nome do filme, eu tenho que retornar para ela, certo? Então, o primeiro passo é a gente fazer uma simplificação de dados. Essa simplificação, a gente vai usar um script em Node.js para fazer. Basicamente, eu vou ler esses documentos da minha base e eu vou gerar uma lista de palavras, né, de maneira simplificada. Então, eu vou colocar essas palavras com letra maiúscula, eu vou tirar acentos, eu vou quebrar elas por espaços, vou fazer uma nuvem de palavras que vai fazer parte depois do meu índice, do meu mecanismo de busca. Então, eu vou usar o Node, que eu já mencionei para vocês o que é. A gente baixa ele gratuitamente no site, nodejs.org, tem versões para todos os sistemas operacionais. Para instalar é só next finish, tá? Não tem nenhum tipo de configuração. E para programar nele, eu costumo recomendar o Visual Studio Code, que é uma ferramenta também gratuita, bem leve e multiplataforma também. Para simplificar os dados, então, eu montei um scriptzinho em Node bem simples, que eu vou copiar e colar, mas eu explico ele para vocês aqui. Vou voltar aqui para o meu terminal. Eu já estou com o Node instalado na minha máquina aqui. Tá? Então, eu estou com a versão 14.3 do Node. Se eu rodar o comando node espaço "-v", ele me lista. Vou entrar aqui naquela nossa pasta do buscador Alcides Maia. Eu vou jogar esse script lá dentro. Eu estou na pasta, ela está vazia agora, exceto pelaquela pasta data, que está os dados do meu banco de dados. Né? Então, aqui dentro, eu vou rodar um npm init para criar um projeto Node. Então, ele vai perguntar o nome do pacote, versão, descrição, só vou confirmar tudo. E vou criar um index.js aqui dentro, com aquele meu script lá. Tá? Eu já explico esse script para vocês. A ferramenta que eu falei que eu uso é essa aqui, Visual Studio Code. Talvez alguns de vocês até utilizem ela, tem bastante tecnologias que dá para programar em cima dela. Eu vou abrir aqui nosso projeto, buscador Alcides Maia. O que eu tenho? Hoje eu tenho a pastinha data, né, que tem os dados do meu banco de dados, a gente não vai mexer nele. E eu tenho um script de simplificação. O que esse script faz? Ele conecta no MongoDB,
tá? Na nossa base Netflix. Dentro da base Netflix, eu acho que eu chamei a coleção de Netflix também, né? Netflix.netflix, ficou meio estranho, mas vai funcionar. Então, vou renomear aqui. O meu exemplo era Movies, o nome da coleção. Então, eu entro na base Netflix, do meu servidor Mongo, percorro todos os filmes da minha coleção Netflix e crio uma coleção Netflix 2, fazendo o quê? Uma geração de tags. Tá? O que é essa geração de tags? Eu vou pegar todos os títulos, nome dos atores, país que o filme foi lançado, nome dos diretores, gênero do filme. Daí eu vou tirar ponto, vírgula, espaço. Eu vou dar uma simplificação nos dados para gerar todas as minhas tags. E essas tags de cada um dos filmes eu vou guardar num campo tags do meu filme. Hoje eu tenho aqui o campo gênero, elenco, prêmios, ano. Eu não tenho um campo tags. Eu vou rodar esse script para que a gente tenha um campo tags contando as tags de cada filme. Então pense que se eu tiver o filme lá, O Senhor dos Anéis, eu vou ter a tag Senhor, Anéis sem acento, vou ter a tag, sei lá, Gollum, vou ter a tag Aventura, né? Então essa é a ideia. Porque daí eu vou poder pesquisar depois por essas tags, que é muito mais simples do que eu saber o nome inteiro do filme, ou o nome dos atores inteiros, né? Coisa do tipo. Então salvei aqui. Vou rodar. Node, o nome do arquivo, executa. Opa, tem que rodar mais um comando aqui, que é o npm install. Esse npm install é o comando para a gente instalar os pacotes, que são como se fossem os plugins para nossa aplicação funcionar. Aqui eu só uso o plugin do MongoDB. Tá? Então eu só vou instalar ele por enquanto. Então npm install, MongoDB, agora manda executar. Tá? Ó, percorrendo todos os 22 mil filmes e gerando as tags. Eu vim aqui agora no nosso gerenciador, ele criou uma outra coleção, cadê? Tá, faltou um refresh aqui, tá? Então ele criou uma coleção Netflix 2, ó, que tem os mesmos dados da primeira, eu só não modifiquei direto na primeira, né, para não perder o histórico. Mas tá aqui, ó, para esse primeiro filme, eu tenho essas tags. Blacksmith, Cine, 1893, Charles, Kaiser, John, USA, etc. Então agora eu tenho uma base e com as tags dessa base simplificadas. Esse é o primeiro ponto. Se eu já tenho uma base de dados na minha empresa, meu primeiro passo é simplificar os dados para tornar mais fácil a pesquisa deles depois. Agora o próximo passo é gerar o que é chamado de índice invertido. Um índice normal, como é que é? Eu tenho o ID 1, que aponta para o cliente Luiz. Eu tenho um ID 2, que aponta para o cliente João. O que eu vou fazer agora é inverter isso. Eu tenho a tag, por exemplo, Luiz, e a tag Luiz vai apontar para todos os filmes que tenham um ator Luiz, ou um diretor Luiz, ou Luiz no nome. Então vai mudar, não vai ser mais um para um, né? Um ID para um registro. Vai ser uma tag para todos os filmes que possuem aquela tag. Isso é um índice invertido. Por que eu trago o MongoDB aqui como uma solução para fazer mecanismo de busca? Porque ele cria índices invertidos de uma maneira muito simples. Se eu vier aqui na coleção Netflix 2, eu tenho a aba Indexes, que é índices em inglês, né? Eu vou criar um novo índice. O nome do meu campo é tags, no plural. Então eu vou pegar aqui, vou botar o nome do índice de tags, vou escolher o nome do o campo que eu quero criar o índice. É o campo tags, vai ser ascendente, vou mandar criar. O que ele fez agora? Ele acabou de gerar para mim um índice de busca baseado nas tags dos filmes. O que isso quer dizer? Que se eu fizer uma busca agora por uma tag Luiz, como eu mencionei, vai me trazer todos os filmes que contêm Luiz no nome. Mais do que isso, eu vou poder combinar tags. Então eu posso fazer uma busca por Luiz e por 1995. Vai trazer todos os filmes que têm um ator, diretor, nome Luiz e que tenham sido lançados no ano de 1995, por exemplo. Então isso é uma coisa muito legal do MongoDB. Ele gera um índice invertido baseado em vetores, né, que tags ali é um vetor de palavras, né? Ele gera isso para mim muito facilmente. Com outros bancos é mais complicado. Vou fazer a consulta aqui para mostrar o poder desse índice invertido. Vou pegar aqui, no filtro,
tags, onde o MongoDB ele usa uma nomenclatura em cima de JavaScript, tá? É em cima de JSON, na verdade, né? Que é uma anotação do JavaScript. Então eu não vou usar select, asterisco, from, alguma coisa. Eu vou dizer qual campo que eu vou filtrar, no caso tags, qual operador de filtro, eu vou usar esse cifrão all, que quer dizer todos. E quais são as minhas tags de filtro? Só para dar um exemplo para vocês. Vai ser, por exemplo, western, que é um tipo de filme, né? Faroeste. Uma outra palavra, water, né, água. Então vai trazer todos os filmes que tenham western e water, essas tags. Aqui não tem, realmente não sabia se tinha ou não tinha. Deixa eu ver aqui todos western traz. Ó, vou pegar esse aqui que tem trem no nome também. Tá? Vamos botar aqui todos os filmes que tem a tag western e a tag trem. Ó, ele me trouxe o The Great Train Robbery, né, o grande roubo do trem, e o Last Train from Gun Hill, né? O último trem de Gun Hill. Então, nota que ele traz ali, em milissegundos, né? Todos os documentos têm essas duas palavras, de uma base aí de 22 mil registros, mas poderiam ser milhões de registros, tá? O MongoDB trabalha bem mesmo com volumes muito grandes. Já mostrei o poder do como é que a gente cria o índice, banco de dados, etc. Como é que a gente faz a aplicação? Aqui está a lista de comandos, mas basicamente a gente instala um gerador de aplicação chamado Express Generator, só dá um npm install -g Express Generator. Você tem que fazer isso tendo permissão de administrador no terminal. Tá? Esse Express Generator, ele já cria um site para mim em Node facilmente. Tá? Então vou mostrar aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo. Então estou na pasta buscador se desmaia. O que eu vou fazer aqui? Quando eu instalo esse Express Generator, eu posso usar o comando express e eu dou um nome para o projeto que eu quero criar. Eu vou usar aqui um comando "-z" antes, que depois nas referências é explicado melhor do que se trata. Então, express "-z app", ele me gerou um site para mim, tipo um Olá Mundo, né, em Node.js. Vou entrar nessa pasta app, npm install vai instalar todas as minhas dependências, então todos os plugins, os pacotes que eu vou precisar. Vou instalar mais um, que é o do MongoDB, que não vem por padrão. E agora eu vou rodar essa minha aplicação com npm start. O Node.js ele é bem simples, bem direto. Se eu vier agora em localhost 3000, aqui é a minha aplicação rodando. Tá? Essa aqui é a aplicação que eu acabei de criar. Agora a gente vai customizar ela para o mecanismo de busca funcionar com aquele nosso banco de dados. Tá? Eu vou colocar aqui o Bootstrap também para ficar um pouco mais agradável aos olhos, mas eu não vou ensinar Bootstrap aqui. Né? Eu só vou usar ele. Então, primeiro passo, vamos customizar a nossa view, a nossa visualização da página inicial. Mas aqui a gente usa HTML no Node, tá? Node é programação web, a gente não foge do HTML. Então eu criei aqui a pastinha app, né? Dentro de views eu vou ter a index, que é a página inicial. Vou substituir aqui o topo com aquele código que faz a importação do Bootstrap. O Bootstrap ele é um framework para deixar a aplicação web mais bonita. Tá? De forma muito resumida, é isso que ele faz. Vou copiar também aqui o código do rodapé. Esse aqui ele coloca também mais algumas referências que o Bootstrap precisa. E o corpo. Com esse corpo aqui vocês vão ter uma cara de como é que está ficando a aplicação. Então tem que fazer mais um ajuste ainda, antes de eu rodar. Que é a rota. Toda tela no Node.js, eu tenho que ter uma rota, que é a programação por trás da tela. A tela é o visual, né? Eu tenho que ter a programação por trás da tela, que ele vai retornar um título motor de busca, nenhum filme no primeiro momento e uma consulta vazia. Ah, eu botei no lugar errado, desculpe. Botei no users, aqui não é no users, é em index. Correndo se atrapalha. Beleza? Reiniciar a aplicação aqui de novo. Agora sim. Tá? Então a cara da nossa aplicação é o motor de busca. Se eu testar aqui, Robin Williams, por exemplo, né? Notem que muda na minha URL. Tá vendo minha URL aqui, ó, Robin Williams. Mas não está listando aqui porque eu não estou fazendo a consulta do banco de dados ainda, que é o que eu vou fazer agora com vocês, e logo a gente já fecha essa aplicação aqui. A parte mais pesada é aquela parte do índice, do banco de dados lá. Eu vou precisar, no meu arquivo de rotas, uma função para simplificar o texto. Assim como eu simplifiquei as tags para salvar no banco de dados, eu preciso simplificar o que o usuário digitar no campo de busca, certo? Porque se ele botar no campo de busca uma palavra com acento, eu tenho que tirar. Se ele botar espaços, eu tenho que quebrar em tags, né, sem espaço. Então aqui eu tenho a mesma função que eu estava usando lá para simplificar o banco de dados, eu vou ter ela aqui também no meu arquivo de rota, né, que é a programação por trás da minha tela. Então não se preocupe em entender todos esses conceitos agora, as referências vocês vão ter tempo de entender melhor. E agora eu vou mudar a minha rota de consulta, né, para que ela faça, de fato, uma busca no banco de dados. O que eu estou fazendo aqui?
Quando eu receber um acesso na raiz do meu site, eu vou fazer o quê? Se não veio o parâmetro de consulta, eu vou retornar a tela em branco, igual eu já faço. Antes tinha só essa linha aqui na minha rota. Se veio uma consulta na barra de endereço do navegador, eu vou simplificar a consulta, vou conectar no meu MongoDB que está rodando, na base Netflix, na coleção Netflix 2, e os filmes que me retornar, eu vou jogar lá para minha tela imprimir. Tá? Agora, a última coisa que falta para a gente fechar aqui é justamente preparar a nossa tela para conseguir imprimir os resultados. Hoje ela não está preparada, hoje ela tem só aquele campo de busca lá, fixo. Como é que eu preparo ela para imprimir os resultados? É bem simples, é com JavaScript. Vamos ver que o Node é legal que programa JavaScript tanto no front-end quanto no back-end, né? Tanto na interface quanto na programação por trás. Então, o que eu coloquei aqui em HTML? Uma lista, né? Quem fez HTML aí já na faculdade ou no técnico, né, vai lembrar da UL, né, de uma lista, onde eu faço um for em JavaScript, tá? Então de i igual a 0 até enquanto i, né, for menor do que o comprimento dos filmes, né, do tamanho do vetor de filmes. O Mongo vai trazer para vocês, gente, um vetor de objetos, um vetor de documentos. E para cada execução desse for, eu vou imprimir um item da lista com o título do filme, o ano de lançamento, o elenco e quem dirigiu. Tá? É isso que faz aqui esse código, depois vocês vão olhar na sequência. Ele é bem autoexplicativo, tá? Te bate o olho, bem tranquilo de entender. Ó. Então aqui aconteceu, eu já tinha pesquisa de Robin Williams, me trouxe todos os filmes da minha base cujo Robin Williams estrelou. Se eu botar aqui, sei lá, vamos ver se tem alguma coisa do Steven Spielberg. Ó, todos os filmes que tem na minha base do Steven Spielberg. Ah, não, mas eu quero Steven Spielberg do ano 2002. Tá aqui, Minority Report e Catch Me If You Can. Aliás, os dois são bons filmes, né? Ah, mas Luiz, isso aí eu também faria com banco SQL. Mais ou menos. Se eu botar isso aqui, por exemplo, Steven 2002 Spielberg, né? Aqui deve ter algum. Aqui tem mais um espaço. Ó, tá? Ele continua me trazendo. Ele não dá bola aqui para a ordem. Eu poderia ainda melhorar o meu índice para colocar sinônimos. Eu poderia melhorar o meu índice para trabalhar com palavras digitadas de maneira errada. Né? Eu poderia, por exemplo, trabalhar com Spielberg sem o G no final. Hoje não está preparado, né? Hoje não vai achar. Mas com aquele processo de simplificação que eu fiz dos dados, eu posso adicionar mais inteligência para que a aplicação de busca, que é essa que vocês estão vendo, que ela bata nesse índice de busca inteligente, que é esse que a gente construiu no primeiro momento bem simples, mas que a gente pode deixar mais elaborado, para depois ir no banco de dados. Tá? E esse banco de dados que a gente vai depois pode ser um SQL tradicional. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que essa capacidade de fazer buscas de maneira mais fácil, mais dinâmica, a gente não consegue indo direto no SQL com aqueles comandos tradicionais, tipo like, tipo where. A gente não consegue tanta flexibilidade assim quanto a gente está conseguindo aqui. Tá? E aqui é só um exemplo do poder do que a gente pode fazer com o Node Mongo em termos de busca. Tá? Era só realmente para dar um gostinho para vocês. E notem que ele é instantâneo, mesmo a gente pesquisando coisas aleatórias numa base de 22 mil registros. E eu afirmo para vocês que eu já fiz esses testes, eu já usei esse tipo de arquitetura em bases com mais de 1 milhão de registros e teve a mesma performance. Tá? Consegue retornar os dados com pesquisas aí de 5, 6, 7 palavras em 1 milhão de registros em menos de um segundo. Tá? Então é um poder aí bem interessante que essas duas tecnologias trazem para vocês. Para encerrar, eu estou aqui queimado no meu tempo, tá? Lá no meu blog, luistus.com.br, vários outros tutoriais de Node e de Mongo para vocês fazerem outros tipos de aplicações. Tá? Então você tem bastante conteúdo lá, com código-fonte para baixar e tudo mais. Outras referências que eu queria passar para vocês. Tá? Estes posts em específico, né, que são relacionados a mecanismos de busca. Então um post mais teórico lá do meu blog, exemplo em ASP.NET, exemplo em Node, exemplo em PHP que eu publiquei no site do eMasters. Não sei se vocês conhecem o portal do eMasters, mas é um portal bem bacana para quem quer aprender a ser desenvolvedor. Um tutorial de web crawler, que é aquele robô que coleta dados na internet, como eu mencionei para vocês. É muito legal de construir mecanismos de busca com um crawler trabalhando para a gente por trás, certo?
Eu não coloquei meu link aqui, mas esses fontes da aula de hoje, na verdade, melhor trabalhados, inclusive, vocês encontram no meu GitHub também. Sei que foi bem corrido, né? É um assunto, como eu mencionei, eu comecei a mexer com isso em 2010, são 10 anos que eu tentei resumir alguma coisa em 30 minutos, né?